E aí, pessoal do nono ano? Estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre a matéria, a segunda matéria, né, a aula 2 do segundo bimestre, que tem como tema a formação da Europa contemporânea, tá? E no livro a gente encontra essa matéria a partir da página 58 até a página 63. Vamos lá, para a gente começar a compreender a formação da Europa atual, né, nós temos que entender que a Europa é formada por uma multiplicidade de povos. Ou seja, nós não podemos classificar, não podemos entender a população europeia, os países europeus, como algo único. Nós não podemos generalizar, né? Nós temos várias etnias, vários povos diferentes, com línguas diferentes e culturas diversas, né? A gente entra no segundo tópico, diversidade cultural. Por que aqui é tão diversa? Porque a Europa ela foi habitada ao longo de séculos por diferentes povos, com suas culturas diferentes. E esses povos, a sua grande maioria, foram conseguindo obter territórios e posteriormente formar uma nação, um governo, um país. Existem alguns povos que não têm esse poder, como nós vimos na aula passada, o pessoal do povo basco, tem os curdos, né, na Ásia, ali também parte da Turquia, mas cada povo europeu, né, cada povo que foi se estabelecendo ao longo dos séculos, eles basicamente conseguiram os seus territórios, tá? E aí, a gente fala da multiplicidade linguística e religiosa, tá? Se existe uma multiplicidade de povos, a gente vai ter uma multiplicidade linguística e religiosa, né? Que é um aspecto fundamental para a gente compreender esse desenvolvimento da Europa. E na Europa se destacam três grupos, não existem só três, mas se destacam três grupos de idiomas, né? Três grupos linguísticos, né? O povo germânico, que pertence os idiomas alemão, inglês, sueco, holandês, dinamarquês e mais alguns outros. O grupo latino, que pertence aos idiomas italiano, francês, português, espanhol. O romeno também entra no povo latino e que a gente, por ter o português como a nossa língua, esses idiomas eles são mais fáceis para a gente absorver. A gente escuta alguém falando italiano, espanhol, francês, a gente consegue compreender algumas palavras, o modo de falar da pessoa. E nós temos também o grupo eslavo, que aí já é uma língua mais estranha a nós, né, a nossa cultura, que são os idiomas russos, croatas, polonês, esloveno, sérvio, que é uma linha de idiomas já bem diferente da nossa, em que a gente tem muita dificuldade para poder compreender, né? É muito mais fácil a gente ouvir um espanhol falando, a gente consegue absorver as palavras do que um russo, né? Continuando, a gente vai falar das principais religiões na Europa hoje. Lembrando que, né, a Europa ela é o berço do catolicismo, né? Então, o catolicismo ele é o idioma que tem maior quantidade de adeptos no continente europeu, né? A Itália e Portugal, por exemplo, são países extremamente católicos, né? E foi lá que surgiu, é lá que é a base e é lá que é o comando central do catolicismo atual, né? Nós temos também o cristianismo ortodoxo, né? Que é uma visão diferenciada, com alguns dogmas diferentes do cristianismo e que é muito comum ali no leste europeu, principalmente na Rússia, também é comum na Grécia, né? E em alguns países do leste europeu também, tá?
Nós temos também uma grande quantidade de protestantes, né, evangélicos, principalmente no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, que é o país com o maior número de protestantes da Europa. Nós temos também uma quantidade muito grande de islâmicos, de islamismo, principalmente na Turquia e principalmente por causa dos imigrantes que chegam cada vez mais em maior número na Europa nos últimos anos, né? A gente já estudou isso. Teve um grande fluxo de pessoas islâmicas do norte da África e também da Ásia tentando fugir de alguns problemas em seus países. E essas pessoas têm a Europa como um local mais desenvolvido, um local mais próximo, né, que é mais desenvolvido. Então, eles, ao tentar fugir dos seus países, eles procuram ingressar na Europa. Tem também a questão da facilidade linguística, né, porque a Europa, como vocês sabem, a gente já viu isso lá no 8º ano, a Europa ela colonizou quase todo o continente africano. Então, os idiomas falados na África, no continente africano, eles são idiomas europeus, né? Em Senegal, em Camarões, por exemplo, se fala francês. No Egito, na África do Sul, se fala inglês. Em Angola, Moçambique, se fala português. Então, eles têm essa facilidade de migrar para um continente estranho a ele, com uma cultura diferente da dele, só que com o mesmo idioma. Isso encurta a barreira. O indivíduo não precisa aprender um novo idioma, né? O cara mora em Angola, ele quer melhorar a condição financeira dele, e aí ele acaba migrando para Portugal, por exemplo. Ele vai sofrer preconceito, vai ter mil dificuldades, mas ele já tem ali a facilidade do idioma. Diferente, por exemplo, do cara de Angola se mudar para a Alemanha, né? Aí além de toda a dificuldade, preconceito, cultura diferente, ainda tem a barreira linguística. Lembrando também que o islamismo é a religião que mais cresce em número, né, no mundo, né? Principalmente no continente africano. No continente africano, o número de islâmicos está crescendo bastante. O Islã é uma religião que ela é mais disseminada na Ásia, mas há um grande crescimento também na África. Em menor escala, nós temos aí o budismo e o judaísmo no continente africano. O budismo e o judaísmo, eles também têm uma grande força na Ásia, né? Na Europa, eles têm praticantes em menor número. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do continente europeu, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o leste europeu, que vocês podem ver aí que tem a Rússia como o maior país em extensão e tem a Rússia também como o país mais importante, principalmente pelo seu passado dentro da União Soviética, em que a Rússia rivalizou com os Estados Unidos em diversos pontos, em diversos aspectos. E nós temos aí uma série de países que não são economicamente tão fortes quanto a parte ocidental do continente europeu, mas que têm uma importância muito grande, alguns deles com recursos naturais importantes, como a Ucrânia, né, como Belarus, e países com uma história riquíssima também. E aí a gente entra na União Europeia, tá? A União Europeia é um bloco econômico. Os blocos econômicos, como o próprio nome diz, eles servem para fazer com que países em grupo eles consigam melhores taxas, consigam melhores resultados econômicos, tá? E também há uma questão política que envolve esses blocos econômicos muito importantes, tá? Então aí a União Europeia ela foi criada, né, a partir da comunidade do carvão e do aço lá em 1948,
né? Alguns países se reuniram e formaram um grupo de países, né? Um bloco de países para poder negociar com uma maior facilidade para poder ganhar mais dinheiro. Vejam que, pelo nome, né, Comunidade do Carvão e do Aço, a gente começou, né, esse bloco para negociar esses dois recursos, né, carvão e aço. Mas cresceu de uma tal forma, né, que hoje a União Europeia é um dos mais importantes blocos do mundo. Por que é um dos mais importantes? Primeiro, pelo número, né, de países, né? Nós temos 28 países que fazem parte da União Europeia. Lembrando que não são todos os países, tá? A Europa é muito maior do que isso. Então aí na tela tem alguns países, alguns não, tem todos os membros da União Europeia. Notem que as maiores economias, os países mais ricos da Europa estão nesse bloco aí, ó. Alemanha, nós temos aí Espanha, França, temos os Países Baixos, né? Holanda, temos Itália, temos Portugal. E aí, nós temos aí nessa tabela também o Reino Unido, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Reino Unido na União Europeia mais à frente, tá? Mas, hoje, os países que tocam mais forte o bloco, que tem uma importância econômica mais forte dentro do bloco, é a Alemanha e também a França, que são os países mais industrializados da Europa, excluindo o Reino Unido, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como eu falei, há uma importância muito grande no bloco por causa do número de países e por causa do dinheiro que esse bloco faz circular, mas também porque esse é o único bloco econômico do mundo que tem uma moeda única, né? A moeda chamada euro. E nós temos aí que dos 28 países do bloco, apenas 19 fazem parte da zona do euro. Tá descrito aí quais são, né? Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda e Portugal. Por que só 19 e não 28? Porque para ingressar na zona do euro, para ter uma moeda em conjunto, esses países deveriam atender alguns requisitos, né? E esses países que foram excluídos, ou seja, que ainda não foram incluídos, eles não conseguiram ainda ter uma economia forte para poder ingressar nessa zona do euro. A gente chama de zona do euro. Eles fazem parte da União Europeia, do bloco, eles podem circular livremente por outros países, né? Mas eles não têm a moeda única. Os problemas atuais da União Europeia, né? A gente pensa, pô, Europa, maravilhoso, um continente maravilhoso. Não, eles têm problemas muito graves também para solucionar, tá? Alguns países europeus, como Suécia, Suíça, Noruega, Finlândia, são países altamente desenvolvidos, onde eles conseguiram desenvolver o capitalismo com uma política de contribuição social, de bem-estar social, o que faz com que a qualidade de vida e o nível de desenvolvimento desse local seja altíssimo, né? A média salarial, por exemplo, da Noruega, segundo os dados de 2018, a média era de R$17 mil por pessoa, né? Um salário médio. No Brasil, mal passa de R$2 mil, né? Então, só para a gente ver a diferença econômica, fora as necessidades básicas que são atendidas. A população desses países, elas têm as suas necessidades básicas atendidas em saúde, em transporte, educação, moradia, habitação. Então, uma série de coisas que faz com que seja muito bom viver num lugar desse. Porém, não é em toda a Europa.
existem países europeus, a grande maioria dos países europeus tem problemas muito graves, né? O primeiro deles é a questão do desemprego, que se acentuou muito após a crise de 2008 no continente, né? Países como Portugal sofreu muito, agora está se recuperando. A Espanha também sofreu muito, a Grécia, Itália, até países, né? Estou falando aqui países médios para fortes, né? Sofreram muito com o desemprego, né? A Alemanha e a França, por serem mais industrializados, por terem uma força maior, eles conseguiram segurar mais, né? Minimizar esses impactos. Mas o continente sofre bastante. A instabilidade econômica, como eu já disse, os ataques terroristas têm sido um problema, porque vários ataques, né, vêm se sucedendo de 2003 para cá, foram vários ataques terroristas nas grandes cidades europeias, né? Paris já sofreu ataque terrorista, Madrid, Londres. E essa é uma grande preocupação. Faz até com que o bloco pense em criar uma polícia especializada que atuasse em todo o bloco só para coibir essa questão de ataque terrorista, de problemas internacionais, né? Outro problema que eu já citei também é a crise migratória. São pessoas que fogem dos seus países, da Ásia e da África principalmente, para os países europeus, e esses países europeus eles não recebem bem essas pessoas, né? Primeiro porque há um preconceito muito grande, né? Esse tipo de preconceito a gente chama de xenofobia. E esses países eles não estão conseguindo absorver, não estão conseguindo gerar empregos para essas pessoas que procuram os países europeus como refúgio. E xenofobia, como eu falei, é a aversão, é o preconceito que a pessoa tem a pessoas estrangeiras ou pessoas que têm uma cultura diferente da sua, né? Então o cara chega lá no seu país e você começa a acusar ele de um monte de coisa, né? Que ele vai roubar seu emprego, que vai modificar a cultura do seu país. Mas, pensando do ponto de vista humano, os países têm que acolher essas pessoas. E para finalizar, a gente vai falar sobre o Reino Unido e a União Europeia, que houve um processo de saída do Reino Unido da União Europeia já há algum tempo. Houve um referendo popular e a maioria da população, cerca de 51% da população, votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. O que isso quer dizer na prática? Que o Reino Unido ele vai deixar de pertencer à União Europeia e as pessoas que moram no Reino Unido elas vão deixar, né, de poder circular livremente por outros países e vice-versa. Além disso, os produtos fabricados no Reino Unido eles vão ser exportados por um preço maior. E os produtos que são vendidos pela União Europeia eles vão ser exportados para o Reino Unido também por um preço maior. Por que a população votou? Por que 51% da população votou pela saída, 49% votou pela permanência? Porque quem votou pela saída meio que quer fazer com que o país se feche, que o país deixe de ter pessoas estrangeiras circulando. Então, foi, se a gente parar para pensar, por causa de um motivo preconceituoso, né? Então, você fecha o seu país, prejudica economicamente, porque o Brexit vai prejudicar economicamente tanto o Reino Unido quanto a União Europeia, só que por uma questão ideológica, por uma questão preconceituosa, xenofóbica, boa parte desses 51% votou por causa disso. Então, esse processo aí está em andamento, né? A saída ela já foi configurada, mas ainda falta acertar muitos detalhes para a saída, principalmente os detalhes econômicos, né? Que envolve ali recursos estratégicos, que envolve alimentos, que envolve energia. Então ainda essa saída já foi confirmada, mas ainda está sendo costurada, né,
as consequências dessa saída ainda estão sendo costuradas, tá? Espero que tenha ficado claro. Na página 65 tem os exercícios, são 9 questões para vocês fazerem. Então fica aí para vocês responderem as 9 questões da página 65. Tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço a vocês.